Cura de hoje vai discutir depressão pós-parto e perda gestacional. A Organização Mundial da Saúde estima que 13% das mulheres que acabaram de dar à luz e 10% das mulheres grávidas sofrem algum tipo de distúrbio de humor ou distúrbio mental. A depressão seria o mais comum e, na maioria dos casos, pode exigir uma intervenção psiquiátrica. O baby blues, ou blues puerperal, como é chamado, até tristeza materna, já é um quadro considerado normal, temporário, e atinge cerca de 80% das mulheres. Vamos falar também sobre perda gestacional. Entre 1 ou 2 mulheres a cada 10 sofrem ou já sofreram perdas gestacionais, e estamos aqui conosco para conversar sobre isso a doutora Albertina Duarte. A Albertina é obstetra e ginecologista do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas de São Paulo e coordenadora do Programa Estadual de Atendimento ao Adolescente da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Ela também é professora da Faculdade de Medicina da USP. E Mariana Alves. Mariana presta assessoria para gestantes e famílias com bebês e crianças de 0 a 3 anos. Ela desenvolveu uma plataforma de cursos online. E para começar, eu queria perguntar para a doutora Albertina como é que é a sua experiência prática em consultório em relação a pacientes, né? É muito comum você ter pacientes que apresentam quadros de distúrbios de humor? Veja bem, a gravidez é um sonho e hoje cada vez mais há um evento. Existem as fotos, existe a preparação, existe a família interferindo. Então é natural que ao segurar um nenê seja diferente do que ela pensava. Segurar um nenê não é uma fantasia, é algo concreto que demonstra responsabilidade, que a pessoa fica insegura. Mas também há uma grande cobrança social. Eu costumo dizer que ninguém é candidato a Deus. E não há curso de mãe. Curso de mãe, a gente se atrapalha, a gente vê, mas tem tanta cobrança nesse evento que a pessoa se sente incapaz de dar conta de todas as cobranças. Então ela confunde muitas vezes a não capacidade de atender às pretensas solicitações com depressão. Então, primeiro, nem sempre é depressão, é não expectativa que ela pensava e agora vou ter um nenê, então batem flores e tudo. Não, ela está desconfortável, sendo parto normal ou cesárea, não é fácil amamentar. Tem aquela gente ficando, né, falando demais, ela quer ficar sozinha. Então, tudo isso ela confunde com, não é exatamente como eu queria, com depressão. Não, às vezes é não conseguir resolver aquilo que ela tinha expectativa. Bom, ela está cansada, às vezes ela está anêmica, ela amamenta, está cansada. Então, muito cansaço pode deixar com que ela não tenha aquele ânimo, aquela energia que ela esperava dela e que as pessoas esperam. Agora, a depressão pós-parto, eu tive quadros, acabei de ter um quadro onde, pós-parto, a pessoa falou, eu não quero ver esse nenê. Ele não é legal, eu quero jogá-lo. E aí eu fiquei com muito medo, porque existe a possibilidade até da mãe atirar o nenê para fora. E depois de um tempo, a pessoa não fala, eu não sinto feliz, eu não estou contente com esse nenê. Então, neste quadro, que é quando eu vejo, uma coisa é a tristeza, o cansaço. Outra coisa é, odeio esse nenê, não quero ver ninguém, eu não estou feliz. Então aí a depressão pós-parto grave que tem que ter uma intervenção. Mas na maior parte das vezes, esses 20% que a gente tem no Brasil, que é diferente de outros países, é porque as pessoas, elas não foram orientadas e há uma grande cobrança, principalmente na classe média. Eu tenho que estar linda, maravilhosa, pós-parto, e é pós uma cirurgia. Ninguém espera de um homem que fez uma cirurgia de retirada de fimose, que ele esteja todo feliz. Imagina um parto, que é uma coisa tão importante, é preciso que a família dê tempo. E eu entendo que essa furor que fica no hospital, todo mundo em cima, todo mundo esperando. Então, isso precisa ser diminuído para que a pessoa tenha esse tempo. Agora, depressão pós-parto tenho sim, eu tenho muita preocupação, essa depressão grave, porque ela pode se matar, atenção, ocorre em 48 horas após o parto. Ela pode se matar e matar o bebê. Então, isso é diferente dessa tristeza, essa mudança, essa depressão leve pós-parto. Quais são os tipos de quadros que você já presenciou?
Normalmente eu presencio muitas questões, especialmente porque eu lido com o pós-parto, né? Então a mulher acabou de chegar em casa e ela está lidando com essas expectativas, exatamente como a doutora disse, né? De começar a se identificar como mulher e também como mãe, né? Então ela tem essas ansiedades, essas angústias e essas preocupações que são naturais, que, como você mencionou, é chamado de baby blues, né? Esse período entre 2 semanas após o nascimento do bebê até 1 mês após o nascimento do bebê, onde ela vai se sentir mais triste, ela vai ter crises de choro, o humor dela vai variar drasticamente, às vezes até com raiva do parceiro, né? Como é que você fez isso comigo? Né? Então, esse comportamento é natural, né? É esperado que todas as mulheres, 80% das mulheres tenham esse tipo de comportamento, né, e essa ansiedade, que é uma tristeza natural relacionada às alterações de hormônios, né, durante o pós-parto. Isso é natural, né? Isso é o que eu normalmente lido. Porém, para mulheres que acabam sofrendo, né, de algum distúrbio de humor pós-parto, isso pode iniciar até 1 ano depois da chegada do bebê. Porque como a mulher ela está exausta, é natural que a gente tenha alterações drásticas de hormônios no nosso organismo por causa da falta de uma alimentação adequada, às vezes a mulher não está descansando adequadamente, o que sem dúvidas, às vezes, acaba gerando algum tipo de distúrbio de humor, né? Seja depressão pós-parto, né? Ou às vezes a gente tem a questão de obsessão e compulsão, né? Esses transtornos de obsessão e compulsão, porque eles são voltados mais aos cuidados do bebê. Então, por exemplo, as mães às vezes acabam se tornando muito focadas nos cuidados. Então, a higiene, elas são extremamente severas com elas mesmas e com os outros em relação à higiene. Então, ela gera uma obsessão em relação àquilo. Só eu sei fazer, só eu sei cuidar. Ninguém pode cuidar do meu filho, todo mundo tem que lavar a mão 24 horas por dia. Isso, exatamente. Uma coisa assim, eu também não amamento suficiente, né? Meu nenê tá magro. Aí, às vezes, o nenê engorda, ela diz, o nenê está magro, eu não dei suficiente, né? Exatamente. E as pessoas cobram também. O seu leite não é bom. Por que você não complementa? Isso é a palavra das sogras, das mães. Mas não existe leite Mas bom, não, leite ruim. não existe leite. Eu sempre digo, o leite da búfala é boa para o búfalo. Não, né? Quer dizer, o leite da cabra é boa para o cabrito. Quer dizer, na verdade, o leite da mãe é o melhor, tem 3 elementos. E uma coisa importante, né? A prolactina, você falou dos hormônios, a prolactina é um dos hormônios que, se ela está aumentada, muito alta numa mulher que está normal, sem estar grávida ou sem estar pós-parto, ela pode ficar mais agressiva. Então, isso já se conhece. A prolactina, ela deixa algumas mulheres tristes e outras mulheres deprimidas. Se naturalmente ela tem mais prolactina, é natural que ela mude. E o primeiro é o parceiro ou quem está em volta mais imediato, né? Sim. E no consultório, qual é a maior queixa que você escuta em relação a apoio da família, dos familiares e dos amigos em relação a esses distúrbios? A maior queixa é a interferência da mãe e da sogra. E assim não é nessa primeira queixa, que olha, eu me coloco porque eu sou mãe, e sou avó, sou sogra, né? Então essa é a primeira. A minha mãe, sempre as mães querem determinar destinos, elas traçam roteiros pós-parto para as filhas, né? Então, essa vivência. É a pressão, né? É a pressão. É a cobrança que você falou no começo. E a outra é que o marido não está suficientemente presente, né? Mas também existe uma crítica. Se ele dá banho, você não sabe dar banho direito? Olha aí, né? Então, ele não levanta. A coisa mais terrível é a mulher amamentar de noite e o marido roncar. Quer dizer, isso ela quer, né? Isso. E tem uma outra situação, a não vontade de ter relações nos primeiros 6 meses. É quase impossível. Você está tão cansada, né? Então, realmente, e quando vai ter relações, ela fala, ai, a minha vagina está seca, parece que tem areinha, tudo. Então, a questão da relação do casal, a relação com a família e a cobrança, a solidão é um fato muito forte.
Você também vê isso? Muito. E é bem isso, assim, é engraçado porque às vezes elas estão rodeadas de muitas pessoas que amam ela muito. E às vezes até isso, ou contrataram pessoas que vão auxiliar, ou, enfim, tem muita gente ao redor. Mas a sensação de solidão é uma coisa que é muito marcante nesse momento, né? Acredito eu que seja por causa de como a mulher evoluiu dentro da nossa sociedade, né? Essa questão de que tudo é feito por metas hoje em dia, né? Nós cumprimos a nossa responsabilidade na escola, aí a nossa próxima meta é ter uma boa profissão, depois é o mestrado para ganhar um cargo maior e assim por diante. Quando a gente se depara com a criança e nós nos damos conta que não necessariamente essas metas serão, né, atingidas. É algo que você não controla também, né? Exato, é uma pessoa. Eu acho que isso é uma das coisas que mais choca quando um bebê chega em casa, né? Como é que essa coisinha, como é que esse ser... E tem tantas vontades. Ele sabe como ele quer ser pego no colo, ele sabe que a forma que você balança às vezes não é a que ele gosta, ele quer ficar mais elevado, mais deitado. Então, não é só a pressão da família, né? É a pressão da mulher com ela mesma, a pressão da mulher com as pessoas ao seu redor e a pressão até mesmo da criança, que está tentando se ver fora da barriga, né? E a primeira meta difícil é quanto eu perdi de peso. Aí a mulher, primeiro eu sempre digo, olha, sai da maternidade com a roupa do 6º mês. Porque se você sair com a roupa antes de engravidar, não vai caber. Então a mulher olha, ela pensa que ela perdeu os 12 quilos. Não, ela perde no máximo 4,5 quilos logo depois do nenê. Porque é 13,5 do nenê, mais o leite, mais a bolsa e a placenta dá 5 quilos no máximo. Mais uma quebra de expectativa. Mais uma quebra. Ela se olha no espelho e fala, o meu seio não é o meu, o suor não é o meu cabelo não é o meu. Aí então, e aí chega alguém... Você logo vai perder o peso. Você ainda não perdeu. E quem diz? Tem outro aí da barriga. E como a expectativa de amar o bebê logo de cara, né? Sem dúvida. Fala-se muito disso também. Muito, porque o amor, ele é um processo de construção. Em todos os sentidos, né? Nós precisamos ser realistas em relação a isso, né? No casamento, nós nos casamos, por exemplo, né? Ou nos juntamos, vamos dizer. E no processo daquele relacionamento, conhecendo a outra pessoa, vão existir fatores que talvez, poxa, eu não amo isso tanto, né? É esse teu aspecto. E na gravidez, não é normal que todo dia você queira ser mãe. Então, eu sempre digo para a paciente minha, olha, o beta-HCG deu positivo. A primeira pergunta é, como você se sente? Que é o hormônio da gravidez. Né? Então, como é que você se sente com o resultado que você tá mãe? Não tem obrigação de estar radiante no primeiro momento. Não, porque de repente a pessoa fala assim, não é exatamente o momento, será que eu estou preparada? E agora? E agora? Então, todo mundo fantasia. Você tem que ficar grávida, pular de alegria, continuar pulando. Não, tem dias que você fica, eu não vou dar conta, eu não sei se era agora. Mesmo que você diga, esteja no limite. Eu estou com 39 anos, 40 anos, então agora eu preciso ter um bebê. Mas pode ser que mesmo que você esteja com 45 anos e aconteceu uma gravidez, você fala, será que era? Será que eu quero mudar? E depois, aquilo que você falou, o bebê, ele não fala com você só olha e troca. Então, né? E vocês dois que acompanham o momento da gravidez da mulher, há fatores de risco durante esse processo que podem ser identificados de alguém que possa vir a sofrer? O que acaba acontecendo, Camila? É uma questão bem complicada, porque existem fatores que obviamente colocam a mulher em maior risco, né? Uma probabilidade maior para sofrer de algum distúrbio de humor. Como, por exemplo, mulheres que têm muito problema com TPM, né? Que já sofreram algum tipo de diagnóstico, né? Seja distúrbio de humor, seja depressão, enfim, algum tipo de diagnóstico de uma condição mental, correto? De saúde mental, sem dúvidas estão em maior probabilidade de risco. O que eu sempre digo é assim, é muito difícil a gente julgar, porque os nossos olhos, eles são muito... Nós não sabemos de verdade.
A questão é sempre dar suporte, e se você começar a observar que a sua mulher ou a sua filha ou a nora se encontram muito abatidas, não se alimentam bem, não dormem, estão tendo esses tipos de comportamentos mais obsessivos, mais compulsivos, choram com muita frequência e já passou aquele primeiro mês de vida após o parto, após o nascimento do bebê, sem dúvidas essa pessoa deve ser encaminhada para um especialista, né? E não é só para o obstetra, ela deve comunicar o obstetra que vai encaminhar ela para um psiquiatra ou psicólogo, porque a medicação ela só leva a pessoa até um certo ponto. Então, para que a mulher tenha uma recuperação adequada, ela precisa ter um acompanhamento terapêutico e também, em casos, né, mais extremos, medicamentoso. Mas tem que ser uma combinação. E nós, como fonte de suporte, todos precisam se educar. Então, se os parentes ou cuidadores, enfim, se as pessoas ao redor dessa mulher identificaram que existe algum problema, essas pessoas precisam se educar para ser o melhor, dar o melhor suporte para essa mulher durante essa transição. Uma coisa que eu acho muito importante, né, Camila, é que realmente o primeiro mês é um mês de muita adaptação. Então, neste mês, o cansaço, a sobrecarga e tudo. Mas uma coisa que eu digo, tira o pijama, corta o cabelo, arruma o cabelo, pinta a unha. Então, depois de um mês, acho que até antes, sair para jantar. Claro que a relação sexual, ela pode não existir depois de um mês, porque realmente está toda uma sobrecarga, mas o agrado do marido, ela se sentir mulher, ela outra vez poder jantar, poder ir dar uma volta, buscar, se encontrar com ela, que se ela está com tanta dificuldade da autoimagem, se acha feia, quer dizer, comprar uma roupa, mudar o cabelo, arrumar. O pior é que ela continue, para qualquer pessoa, um mês em casa, sem arrumar o cabelo, sem se depilar, nada, já é trágico. Então, ela fazer massagem, ela andar, fazer exercício, ela tem um programa de meia hora, 1 hora longe do bebê. Essa permanência, é uma mulher que às vezes trabalhava, às vezes tinha uma série de coisas, de repente ela fica refém de uma criança, ela não aguenta. E você vê alguma relação a partos mais difíceis ou partos traumáticos com a depressão pós-parto? Vejo, sim, vejo. Quer dizer, na verdade, quando você tem um parto, quer dizer, veja, a gestação difícil, ela já prepara uma situação. A gravidez difícil já me preocupa. O parto difícil, quer dizer, que não foi explicado, às vezes uma cesárea que foi induzida, um parto que não foi trabalhado, ou um sofrimento muito grande. Então, depois do parto já existe um sofrimento onde a pessoa se desgastou desse processo. E, principalmente, eu digo sempre que essa questão que você levantou de comer, quer dizer, comer em excesso ou não comer nada, é a primeira alerta. Quer dizer, a família tem que ver. Ela não quer comer nada. Tem alguma coisa estranha. Então, acho que quando alguém não sabe, porque às vezes é difícil, ela está quieta, ela está isso, ela não quer falar, mas comeu pouco, ou comeu nada, ou comeu muito, muito ou pouco. Os extremos são complicados. São complicados. E esse isolamento, quer dizer, a pessoa que fica o tempo não quis se cuidar, quer dizer, uma pessoa super vaidosa, ela não quer mudar o cabelo, ela não quer ficar, eu não tenho tempo para nada, e eu desculpa sempre do bebê, não, aí já começa a dar problema. Eu acho que é importante ressaltar essa questão do primeiro mês, né, de que você tem um tempo onde tudo isso é normal. É muita... Mas ninguém tem tempo, o neném ainda está se adaptando, ele levanta de noite, ele acorda todas as vezes de noite, quando você acabou de pôr o neném, ele faz xixi e chora, você morre de cansaço, o neném está assim. Então, quer dizer, todo mundo no primeiro mês cuidando do neném e dormindo é meio normal, muito normal, é pior. Eu me lembro quando eu estava grávida, eu falei assim, eu prefiro dar um plantão no hospital, nas clínicas, é muito mais fácil, do que cuidar de um recém-nascido. É muito mais fácil. Então não tem curso para ser mãe, quer dizer, e as pessoas
que estão hoje trabalhando fora, quer dizer, você, eu, todos nós trabalhamos fora, a gente tem uma expectativa. E cuidar do bebê é muito mais difícil do que dar plantão, do que cuidar, do que trabalhar. Porque a criança não tem normas, não tem nada. E ela percebe quando você está aflita, ela chora mais e ainda chora menos. Então, se o pai perguntar o impacto na criança e na mãe, quais são as consequências desse quadro? Exatamente, é essa questão que a doutora mencionou. Porque o que acaba acontecendo, né? Só para pontuar bem essa questão da experiência do parto. Se a mulher não teve a oportunidade de entrar em luto por uma experiência que não foi conforme o planejado ou esperado para ela, porque o luto dela é atropelado pelas responsabilidades da criança, dos cuidados com a criança, correto? E aí, se as coisas não forem conforme o planejado, toda vez que ela mencionar a experiência, alguém vira e fala para ela assim: tá, mas olha aqui, ó, tá saudável teu filho. Vamos lá, bola pra frente. Não tem motivo pra estar assim, né? Entendeu? Quem que você pensa que você é? E a doença da palavra é fatal. É fatal. Eu acho que as pessoas vão ser proibidas de falar. Elas falam muito de diagnóstico, né? Demais. Começa na maternidade. Ai, pequeno, ai, grande. Isso já. É magro, é gordo. Você tá Exatamente. batida. Você não vai levantar? Não, você não pode ficar. Teu marido não te pode É o tal do ver pitaco. assim. É o Quer da dizer, pitaco. as pessoas Sim. falam demais. Vai passar um batom, vai se arrumar. Vai se arrumar, teu marido não pode te ver assim, né? Então tem muitas coisas e a oportunidade de entrar em luto, o luto da barriga, de não ter mais o bebê sob controle, né? Sob controle, né? Porque aqui eu controlo, eu sei que ele tá 100% alimentado, ele tá na temperatura certa, eu mino ele 24 horas por dia, eu carrego ele. 24 horas por dia. E ele faz o que eu quero. Porque eu deito e acordo, ele faz o que eu quero. Então, o impacto do pós-parto, o impacto do nascimento, né? Os reflexos disso, eles são avassaladores, né? E o homem não está preparado. Eu acho que a paternagem ainda, talvez os meus netos, os seus filhos, eles podem ser, eles estão tentando. Eu acho que os homens estão inacreditáveis participando. Comparando a 30, eu que sou médica há 40 anos um homem, e hoje os homens estão maravilhosos, tentando, mas falta muito. Então eles usam palavras, às vezes ele tem medo, e o neném é muito esperto, às vezes ele está chorando no teu braço, e você está nervosa com ele, e ele também, então alguma pessoa estranha pega, ele fica feliz. Aí, olha, tá vendo? Ele não chora, é você que não sabe pegar direito. Você que tá louca, amiga. Ou mesmo que não fale, você sente. Por que o seu bebê grita que nem louco aqui e vai pro colo dela e fica quieto? Só para responder bem a tua pergunta, o bebê ele é sensorial logo depois do parto, tá? Por que parece que você tá passando a tua ansiedade e os teus sentimentos para a criança? Exatamente por causa disso. Tá? Nós somos como se fosse o filtro das emoções da criança nos primeiros anos de vida. É uma esponja. Exato, tá? Isso não significa que é culpa tua se você não está se sentindo bem. O que nós esquecemos é que a gente não verbaliza para a criança como nós estamos nos sentindo, porque somos deuses de repente. Agora que somos mãe, somos acima de todos os sentimentos. E temos que ser candidatas. E temos que ser fortes e era isso. Mas isso não é verdade. Na prática, essa não é a realidade. Vão ter dias que você vai ficar brava, vão ter dias que vai ser difícil e você precisa se sentir confiante em verbalizar isso para a criança e mesmo assim executar as atividades que precisam ser executadas. O teu sentimento não passa para a criança, tá? Mas o que acaba passando é toda a velocidade em que a gente executa as atividades. Porque quando eu estou impaciente, ao invés de eu olhar para o bebê e falar para ele: meu amor, hoje a mamãe está exausta, eu já fiz tudo para te ajudar a dormir, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. E o bebê quer uma mãe suficientemente boa. Sem dúvidas. Isso todas as pesquisas mostram. O boa bebê, em que sentido? Boa. Suficientemente boa. Boa para ele, que converse com ele, que diga para ele. O bebê não quer uma mãe nem perfeita, nem deusa. Isso porque ninguém quer esse ser. Quer dizer, então a criança não quer. Ela quer uma pessoa Nesse sentido, tudo bem falar, estou exausta, meu filho. Isso você deve-se falar. Essa é a questão.
para que a criança não se sinta, para que realmente você não sinta que você está passando por cima dos sentimentos da criança, para que você não se sinta como se você estivesse passando essa angústia e a criança não dorme por causa de mim porque eu estou brava, a criança não dorme porque eu estou impaciente. E ela escuta o tom de voz, você pode dizer, a mamãe vai sair agora e já volta. Ela já volta, ela te ama, ela não está te abandonando. O comentário, filho, amor, eu preciso ir no banheiro. É isso. Eu preciso ir no banheiro, meu amor. Eu tô tentando te acalmar há 2 horas. Mas eu não aguento mais vontade de fazer cocô. Eu preciso ir no banheiro. Então é o seguinte, a mamãe vai te colocar aqui no teu berço, que é totalmente seguro, e em 2 minutos a mamãe volta. As pessoas acham que o bebê não... Por não verbalizar, não entende nada, né? Não entende. Mas ele é sensorial, o tom da voz. Exato. E é o sensorial. Porque senão, o que acontece? Eu estou segurando o xixi com o bebê no colo. E eu tô aqui. Tentando acalmar. Como é que ele vai se sentir nesse ambiente aqui? Tem alguma coisa errada, ele vai falar. Tem alguma coisa errada. Eu vou dormir com alguma coisa errada. Eu vou começar a chorar. Porque minha mãe tá me sacudindo por 2 horas seguidas, mas ela não tá por mal. Porque ela tá apertada, ela quer que eu durma logo pra eu ir no banheiro. Doutora, é uma questão tão comum, né? E a Organização Mundial da Saúde até considera essa questão mental materna como um grande desafio de saúde pública. Há iniciativas governamentais aqui no Brasil nesse sentido? Eu sempre digo que uma das coisas que eu me preocupo muito pelo que eu trabalho com a adolescência, porque a adolescente, ela tem depressão pós-parto e ninguém fala, né? Eu tenho crianças, adolescentes que tentaram suicídio. Nós temos 28 mil mulheres no Brasil de 10 a 14 anos que são mães. Essas meninas que são mães com 12, 13 anos, ninguém pergunta para elas como elas são. E são meninas de baixa renda e tudo. Nós temos 570 mil meninas no Brasil que são mães de 10 a 19 anos. Essas são um risco muito grande de ter depressão pós-parto. Então eu entendo que a grande iniciativa para mim, e aí eu estou muito feliz no estado de São Paulo de estar fazendo, tenho batalhado, mas já existe quando você discute violência, quando você discute empoderamento da mulher, tudo isso são movimentos que o Brasil está fazendo, eu acho que está fazendo, falta muito, mas eu acho que nós estamos fazendo o papel da mulher, a mulher como um todo. Então esse empoderamento da mulher que faz com que a mulher não seja só mãe, não seja só mulher e que ela não seja dominada, inclusive ela seja refém até dos filhos. Então, quando você discute o papel da mulher, que eu acho que tem que começar na escola, o papel do menino e da menina, a questão de gênero, eu acho que esse é o grande desafio. Então, discutir na escola o papel do homem e da mulher, como pai e como mãe. E a questão da responsabilidade na relação. Eu acho que por isso é que hoje os homens já estão cada vez melhores. Mas falta muito, porque ainda a fantasia do parto e a fantasia do pós-parto, esse período ninguém fala. Mas existiriam funções que são relacionadas a gênero, funções da mulher e funções do homem? Claro. Sentido. Mas eu acho que não é basta assim, o homem vai amamentar o filho. Sim. Mas essa coisa do eu vou pegar o bebê para você amamentar, ele trocar. Mas mais do que isso, eu acho que ele pode fazer atividades, mas ele entender e apoiar a mulher e ser parceiro, sair com ela, né, dar flores e principalmente, né, nenhum comentário como você está batida, ele tem que engolir esse comentário. Ou porque você está chorando, você está no momento mais feliz da sua vida, né? Quer dizer, então veja, eu acho que é fundamental ele ficar quieto. Eu acho que o homem tem que namorar a mulher na gravidez e no pós-parto. Namorar, não é ter relação. Porque ele também fica nervoso de ter relação. Sem dúvida. O homem, 90% dos homens, 90% dos homens diminui a sua atividade sexual durante a gravidez. E pós-parto também. E você sabe também que... Pós-parto é menos, é 40%. Eu já lidei com bastante experiências também do homem confundir sua esposa, o papel da mulher com suas mães. Isso acontece com muita frequência. Pior é comparar. Tipo, agora que você é mãe, eu não posso mais ter relações sexuais com você, entendeu? Então, tem
os distúrbios de humor, eles não afetam só a mulher. Não? Eles afetam os homens também. Então já existem estudos que comprovam que os homens também são afetados por distúrbios de humor. Pós-parto. Por estranho que pareça, um peito saindo leite pode ser para o homem não tão atrativo. Então isso é uma coisa que ninguém fala. Uma vagina que não está tão... O corpo que ele não reconhece, de repente, essa minha mulher está amamentando, agora ela vem para mim e me abraça e eu pego na mama dela, é um pouco confuso. Isso tem que ser trabalhado nas escolas, ser trabalhado na vida, na sociedade. Doutora, você chegou a comentar o suicídio. Mariana comentou também que já teve um caso de uma paciente que se suicidou. O que aconteceu que você acha que pode ter agravado esse caso a ponto dela ver a morte como a única saída? É muito complicado. Eu já tive casos extremos, desde suicídio até casos de psicose pós-parto, onde a mulher começou a gerar uma agressividade muito grande com o bebê. Então ela perseguia o bebê, a gente mais ou menos isolou o bebê dela por cerca de 6 meses. Não isolamos, não é isso, mas houve uma diminuição do envolvimento dela por 6 meses. E isso, ela só podia participar, né, dos cuidados da criança com supervisão, ok? É muito complicado dizer o que acarretou a isso, né? Mas como existem inúmeros diagnósticos, e o mais comum é a depressão pós-parto, é natural que os diagnósticos sejam feitos incorretamente, né? Porque psicose pós-parto, ela também tem alguns sintomas da depressão, então facilmente esses diagnósticos eles acabam meio que sendo... Se juntando, se confundindo. São confusos, né? Porque a maioria desses diagnósticos também envolvem uma tristeza muito grande. Mas você acha que mais do que discutir se é psicose, eu não fica aquela pergunta, assim, a pessoa está precisando de ajuda, é rápido, mas é igual. Que tá. Nesse caso, ela tinha ajuda. Nos casos que eu normalmente atendo, essas pessoas têm ajuda, têm auxílio e têm suporte. O problema é quando elas não têm, né? E mesmo assim, ela acabou sofrendo, ela acabou entrando dentro desses 5% das mulheres que acabam se suicidando. E a minha outra cliente acabou entrando dentro dos 4% que acabam agredindo o bebê. Então, esses diagnósticos e esses comportamentos são mais comuns do que a gente imagina. Sim. E o maior problema são os comentários das pessoas ao redor. Que tipo de mãe que faz isso? Muitos bebês que chegam nos hospitais machucados, com 2 meses e tudo, e que as pessoas não sabem, esses bebês, eles podem ter sido agredidos. Sim. E não são... Pela mãe. Mas é difícil mesmo ter uma empatia, compreender, por mais que você fale. É difícil. É muito difícil, mas é aí que vem a importância da gente, como sociedade. Nós precisamos nos conscientizar sobre o assunto, né? Iniciativas que estão sendo feitas, pelo menos em Porto Alegre, eu sei que existem hospitais, existem grupos de apoio, né? Que são pelo Sistema Único de Saúde, grupos de apoio para mulheres que estão passando por essas experiências de depressão pós-parto. Eu não sei como é que funciona aqui em São Paulo, eu imagino que também tenha um sistema de suporte. Acho que uma das coisas fundamentais que eu acho no hospital, olha, a Casa Maternal, por exemplo, vários hospitais que tem aqui do SUS, a Itapecerica da Serra aqui, que já ganhou prêmios. Acho que uma coisa muito importante é que tinha que ser uma lei. A mulher voltar depois de uma semana da consulta do puerpério para tirar os pontos ou para rever, já ter um apoio. Então, uma coisa boa que eu vou dizer agora, nós estamos fazendo grupos de sala de espera em todas as unidades básicas. Já está no YouTube, já está agora no dia 23. O que é um grupo de sala de espera? É assim, todas as unidades básicas do estado, que são 4.000, nós estamos já há 6 meses preparando os profissionais
para discutir na sala de espera a questão. Isso é inédito, é uma vitória. Então, agora no dia 23, nós vamos ter no canal do YouTube também, as unidades básicas estão conectadas. Nós já fizemos um curso para 1000 profissionais, onde a gente quer que toda a unidade básica, lógico, a gente sabe que vai demorar, a gente vai começar com 400, mas na unidade básica, a mulher vem para consulta, já na unidade básica se discute assuntos como violência, depressão pós-parto, gravidez e empoderação da mulher. Esse é a maior vitória que eu estou anunciando para você. Camila, eu tenho certeza que a Folha vai ser o primeiro lugar que eu estou falando que já está existindo isso. Incrível. Então, pelo carinho que eu tenho com a Camila, eu acho que ela é inteligentíssima e uma pessoa especial, mas também estou falando para você. Você não acha isso lindo? Não, e vai ser ótimo porque dá para compartilhar com muitas pessoas que não estão grávidas, contando as suas experiências. Fundamental. Fundamental. E até entra nessa questão do que por que não falamos tanto a respeito, né? Se é algo que acontece com tanta frequência. A perda gestacional, por exemplo, também ocorre com muita frequência, é uma dor pouco reconhecida pela sociedade. E até eu olhei, tem uma cartilha do Instituto de Psicologia da USP que coloca a perda gestacional como um grande fator para a depressão pós-parto. E doutora, quais são os fatores que levam a uma perda gestacional, a um aborto espontâneo? Então, um aborto espontâneo, primeira coisa, chega-se, na verdade o pessoal fala em 10%, 15%. Então veja, a primeira situação é uma não implantação adequada do óvulo. O óvulo precisa ficar no lugar certo. Por que ele não pode se implantar? Primeiro, porque ele já não está bem formado. Então, a primeira coisa que vem na pergunta é, esse ovo estava bem? Tinha alguma coisa? Então, a natureza tende a rejeitar aquele ovo que não está bem. Segundo, é possível você ter um útero que tenha, então, uma não boa formação e que ele esteja mal formado, esteja alterado e não segure. Por isso que na primeira vez que você fica grávida, são mais comuns. Outra coisa, as infecções. Então, é necessário buscar infecções. Desde infecções mais graves, como sífilis, até uma que a gente nem pesquisa, que é a clamídia. E outra coisa, as infecções as questões hormonais, falta de progesterona. Você engravidou, não estava tão bem o teu ciclo e você tem progesterona baixa. Então, essa progesterona baixa pode impedir. E uma coisa que ninguém pergunta, as infecções do espermatozoide. O homem pode ter esperma contaminado e ele tendo, no caso, ou clamídia ou uma infecção, ele pode ficar infértil também, mas pode ter uma infecção. Então, infecções a gente tem que pesquisar, problema de malformação do bebê, problema de progesterona, de hormônio, mas existem fatores emocionais sim. Mulheres com trauma, porque essa situação de estresse, mulher que teve uma dor muito grande, morre alguém da família, tudo, essa baixa hormonal, ela pode causar. Isso ninguém sabe a quantidade, mas também tem que ser considerado. Essa questão do esperma é interessante, porque a gente só relaciona o aborto espontâneo à saúde da mulher, né? E é uma coisa muito importante que o homem nunca... 35%, Camila, da infertilidade é masculina. Quer dizer que então 35%. A mulher é tão culpada, faz tantas medicações, tantos tratamentos e 35% o esperma pode estar com problemas, sim, pode ser, ele pode ter causado. E a vitamina D, que hoje é uma grande situação. Então, nós sabemos que problemas da tireoide podem dar abortos, e que hoje está todo mundo, acho que um pouco sufocado. As pessoas, eu costumo dizer, claro, como médica nem podia, mas não é possível as mulheres estarem tanto com problema de tireoide. Eu acho que é todo mundo engolindo sapo. Todo mundo engolindo sapo, né? Então, problemas da tireoide, que pode estar na mulher, e o problema da vitamina D. A vitamina D eu acho fundamental. E anemias. Mulheres sim, muito anêmicas. Por exemplo, uma mulher que fez regime e engravidou muito magra. Ela já tem dificuldade de engravidar quando está com muito abaixo do peso, até de menstruar. Então ela pode ter uma perda, que ninguém lembra também, da alimentação. E existe um luto envolvido, né, na perda gestacional, tanto da mulher quanto do homem também. Ele também é ocupado, mas também sofre junto. A tristeza. Eu acho que você pode ter tido 5 filhos, mas se a mulher deseja muito, ela sabe que ela conta o primeiro com uma perda. A perda é um grande luto e uma grande dor.
E é uma dor que ela não consegue dividir, porque aí a outra pessoa fala, você já teve 2, o que você lembra? Porque na verdade... Nova, você consegue ter outro. É a primeira coisa, você volta o ano que vem, você volta... Não, o luto ele precisa ser vivido, isso que ela falou. É uma dor que só quem perdeu, as mulheres que perderam filhos, é a dor maior. Se ela não desejava e perdeu, ela fica culpada. Então, esse é o problema. Eu acho que eu não queria mesmo ficar grávida, então fui castigada. Aí eu não sei qual é a dor maior. A dor da que deseja ou da dor que não deseja. E ela não consegue dividir. Eu, pessoalmente, passei pela experiência 2 vezes já. Então, eu acredito que eu tenho questões, né, médicas. Já testei positivo para antifosfolipídio, que é um problema de coagulação. Já tive outras coisas, uma cirurgia no coração, enfim. Então, eu sou um caso que realmente a questão da gestação é muito mais grave, precisa ser muito mais cuidada. Mas o que as mulheres que perdem sofrem é uma coisa horrível, porque é como se a gente tivesse que passar por cima da experiência e simplesmente seguir em frente. Obrigada. Ai, queridas. E como as pessoas podem ajudar a consolar essa mãe? E como não consolar também? Eu acho que os dois são importantes. Assim, quando você perde a primeira vez, ok. Eu acho que você consegue conversar com você mesma, você se permite o luto. Tem pessoa que simplesmente empurra para debaixo do tapete, segue adiante. E aí existem situações daí da segunda perda que aí realmente as coisas começam a ficar mais sérias, né? Porque a tua tristeza, ela é dupla. Uhum. E aí você começa a dizer para você mesma... Outra também, você perde pela outra que foi. Exato. E aí você começa a dizer para você mesma, eu não vou ser mãe. Uhum. Entende? Eu não vou conseguir gerar um ser, sabe? E o meu marido é um cara maravilhoso. E a coisa que ele falou pra mim, que ficou na minha memória e que ele me auxiliou muito, ele falou pra mim assim, eu estou muito triste, mas pra mim é fácil. Não é o meu corpo. Uhum. Então, e só isso, ele não conseguiu falar mais nada, ele não conseguiu elaborar, porque ele é uma pessoa muito, sabe, muito quieta, muito calma, ao contrário da minha pessoa. Então, isso foi muito lindo, sabe? Me mostrou um respeito muito grande pelo que eu estava vivenciando. Uhum. E eu acho que antes de falar qualquer coisa para uma mulher que passou por uma perda, nós precisamos ouvir. Uhum. A mulher que está verbalizando uma coisa, normalmente ela não quer uma solução. Ela quer só que alguém escute. Uhum. Se a pessoa está em dúvida sobre como responder, porque, por exemplo, na minha posição, eu tenho que responder, né? Então a gente tem uma regra, né? A regra sempre é, repita para a mulher exatamente o que ela te disse. Tá? Uhum. Então, nossa, eu estou muito triste porque eu perdi o meu bebê. Nossa, você está muito triste. Você está muito triste porque você perdeu o seu bebê. É para ela se escutar. Para ela se escutar. E para você também mostrar para ela que você entendeu o que ela precisa. Que você entendeu o que ela quis dizer. Ao invés de, eu sei, mas todo mundo passa por isso. Todo mundo que já perdeu um bebê passa por isso. O pior é os 10%. Em 10% você é uma da porcentagem. Aí isso é fatal. Daqui a pouco faz outro. Daqui a pouco não, as regras. Porque a pessoa esqueceu de que para ela chegar e falar é tanta dor. Nossa. E aí ela viu todas as barrigas na rua. Uma coisa que ninguém fala é que quando a pessoa perdeu, ela veio até o meu consultório, eu veio até o Hospital das Clínicas. A primeira coisa, ela falou assim, eu já vi várias mulheres grávidas. É como se você visse todas as grávidas falando para você. Então, quando ela chega, eu perdi, eu não vou ser, né? Quer dizer, olha, ontem, domingo, eu estava fazendo compras, encontrei uma pessoa o avô que perdeu a avó, o casal que perdeu o neném, me abraçou e falou assim, eu tinha pensado na minha netinha, que podia estar. E isso precipita também a fertilização.
Precipita. Porque quando a pessoa fica tão... o tempo é tão rápido, então ela busca a fertilização in vitro e uma pra não coisa... passar por isso. Mas se bem que Porém, acontece, isso né? acontece. Também na a fertilização são 3 tentativas. E aí essa é a grande diferença. A pessoa que faz fertilização fala, olha, tem um pacote de 3. Quer dizer, não é pacote, mas 3. Então... e aí também, na próxima você aceita. Então, a pessoa que perde, seja por fertilização ou natural, não importa. É a perda. Eu tenho uma impressão, não sei o que vocês acham, que está tudo crescendo. A perda gestacional, a depressão pós-parto e a fertilização, tudo aumentando. Me falaram já para encaminhar para o final, mas então eu vou deixar como palavras finais de vocês o porquê que isso pode estar acontecendo na nossa sociedade. Tem muitas teorias, né? Desde questões relacionadas à alimentação, pesticidas, água, né? E também o suporte emocional, porque hoje em dia nós temos famílias nucleares e não mais aquelas famílias que um dá o suporte para o outro, né? O que é a doula? A doula, ela é, na verdade, uma mulher que serve. Antigamente, as nossas doulas eram quem? Eram nossas mães, nossas avós, nossas tias, nossas vizinhas. Né? É necessário um vilarejo todo para criar uma criança e agora não. Então eu acho que tem muito a ver com isso, todas essas expectativas, ansiedades e sem dúvidas tem um aumento, um crescente que muita gente tem observado, né? As mulheres, as estatísticas também estão mais claras, né? Mas com certeza eu que sou médica há 40 anos sinto que a dificuldade de engravidar hoje é maior do que há 40 anos. Imagina, eu tinha muito menos recursos há 40 anos e hoje eu digo. Primeiro, as mulheres estão casando mais tarde ou estão querendo ter filhos mais tarde. Então, realmente, isso dificulta, porque a ansiedade dessa decisão. Eu não acho, porque antigamente as mulheres também tinham filhos aos 40 anos, mas elas não se cobravam. Então, hoje as mulheres estão se cobrando muito. Então, a questão das metas. Outra coisa, a questão da alimentação. As mulheres que trabalham estão se alimentando muito mal. Muito mal. Não há tempo para comer, não há tempo para dormir. A questão da vitamina D é uma questão que hoje está sendo pensada e acho que ela precisa ser vista, como eu disse, a questão da tireoide, mas eu acho que há uma sobrecarga. E assim, antigamente as pessoas tentavam 2 anos, 3 anos e não engravidavam. A definição de infertilidade é 2 anos tentando e podendo engravidar. Hoje ninguém tenta 2 anos. Outra coisa muito importante que vai ser assustador, os casais estão tendo menos relações. Há 40 anos, quando eu tratava, quando eu atendia, eu falava assim, como é que você está de vida sexual? Eu falava, ai doutora, um dia na semana não está dando. Eu não sei o que o meu marido tem, que um dia ele escapa. Hoje é 1 vez, 2 vezes por semana. Então as tentativas, porque as pessoas estão sobrecarregadas. Então os homens estão tendo, as mulheres que é pouca relação, né? Olha, na verdade eu diria assim. Qual é o... Vamos ver. A qualidade está substituindo a quantidade. Porque senão já vira outra pressão, né? Outra pressão. A gente tem que ter relação todo dia. Não, então veja, está tendo menos relação, eu não estou dizendo, em quantidade, as mulheres de hoje têm menos relações do que há 40 anos atrás. Sem dúvida nenhuma, porque elas estão exigindo melhores relacionamentos, melhor qualidade e as pessoas estão tendo mais afetividade, mais exigência na relação. Ela está participando mais, então está diminuindo.